Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula de matemática. Eu sou a educadora Nara e eu faço parte do movimento de alfabetização de jovens e adultos de São Carlos. Então, para iniciar a nossa aula, eu vou propor para você duas questões. A primeira, para que servem os números? Será que os números fazem parte da nossa vida? Então, vamos ver algumas imagens? Então, observe aqui, ó. Aqui nós temos uma maratona. Os atletas, eles têm na sua roupa uma placa com um número. Esse número serve para identificar o participante na corrida. Em seguida, nós temos um código de barras. O número no código de barras, ele serve para identificar o produto. Aqui o chinelo, que é um calçado. Se você observar, na parte de dentro do chinelo tem um número. Esse número, ele serve para indicar um tamanho específico de pé. Aqui o bilhete de loteria. O bilhete de loteria você marca números, né? E quando acontece o sorteio, você confere. Esses números se batem com aquele que foi sorteado. E aí você pode receber o seu prêmio. Então eles funcionam também como uma forma de identificação, eu acredito. Aqui os nossos documentos, eles têm números que nos identificam no sistema do governo, da Previdência Social. Aqui, o número em cima do bolo, ele serve para que os participantes da festa saibam a idade do aniversariante. Ele é uma forma também de contar a passagem do tempo. Nós temos os nossos boletos. Nos nossos boletos existem uma infinidade de números, né? O valor da conta, a descrição do serviço, o código do cliente, o código de quem está prestando o serviço, o endereço, o CEP, o telefone e muitos outros que você com certeza deve estar pensando aí na sua casa. Aqui nós temos o carro e a placa do carro, ela também é um número que identifica esse carro. Ela identifica o carro, o estado no qual ele foi comprado, a cidade. Aqui nós temos a senha. A senha, ela serve para proteger, para garantir a segurança nos nossos aplicativos, no banco. E por fim, o nosso dinheiro, que serve para pagar as nossas contas, né? Então, eu acho que a partir dessas imagens e de muitas outras que você pode estar pensando aí, dá para a gente chegar à conclusão de que existem números em todo lugar, há números em tudo, não é mesmo? Então, vamos fazer uma atividade para contextualizar isso que você viu, para que você consiga perceber mais claramente como os números fazem parte da sua vida? Então, vamos lá. Então, aqui você pode ver uma tabela, nós vamos preencher, tá? Então, eu vou preenchendo aqui junto com você. Se você precisar de um tempo maior, você pode dar uma pausa nesse vídeo e depois você retoma, tá? Então, vamos preencher. A primeira pergunta que tem aqui para você responder é o seu nome. Seu nome. Não precisa ser o nome todo, tá? Basta o seu primeiro nome. Eu vou colocar aqui o meu e você coloca o seu. Se você não tiver essa tabela junto com o material que você recebeu, você pode pegar uma folha de caderno e escrever também na sequência que a gente for trabalhando aqui. Tá? Então, conforme eu for falando, você vai escrevendo no seu caderno, se você não tem acesso à sua apostila ainda. Então, a primeira pergunta é o seu nome. Então, eu vou escrever aqui o meu, ó, o meu nome, e você escreve o seu aí, tá? Lembrando que você pode pausar esse vídeo se você precisar. Aí, a próxima questão é a sua idade. Então, aqui eu vou escrever a minha idade, você escreve a sua. Aí nós seguimos, seu peso. Então, escreve aqui o último peso que você se lembra, que você pesou na farmácia ou na balança que você tem aí na sua casa. Aqui na próxima questão é, a que horas você almoça? Então, eu costumo almoçar meio-dia, então vou colocar aqui, 12. Você coloca a hora que você para almoçar, tá bom? Aqui, o número que você calça.
Então, o número que você calça, ele geralmente está embaixo do calçado. Se você levantar o calçado, ele está embaixo. Ou no chinelo, ele está na parte onde você coloca o pé. Só você levantar e copiar aquele número que está lá, tá bom? Então, eu vou escrever aqui o meu. Aqui na próxima pergunta, qual o canal de TV que você mais gosta? Se você não tem TV ou não gosta de TV, você pode pular essa pergunta, tá bom? Aqui é a sua altura. A sua altura, você pode colocar a altura que você lembra da última vez que você mediu ou que mediram você quando você esteve no médico ou na escola. Então, eu vou escrever aqui a minha altura, né? Aqui, o tamanho da roupa que você usa. Então, se você observar atrás das suas roupas, tem uma etiqueta com a letra, uma letra. A letra pode ser P, M, G. Se a pessoa for muito pequena, ela usa o tamanho PP. Ou se ela for muito grande, ela usa o tamanho GG. Então, você vai olhar na etiqueta e vai copiar essa letra que está atrás da sua roupa, tá bom? Se não tiver, você pode pular também. Aí, aqui você vai me dizer quantas pessoas moram na sua casa. Então, você não precisa escrever o nome de todas as pessoas que moram na sua casa. Você pode fazer assim, ó. Você pode separar um dedo para cada pessoa. Por exemplo, eu, minha esposa, meu filho e minha filha. E aí, ó, você tem 1, 2, 3, 4 pessoas que moram na sua casa. Esse é o número que você vai colocar aqui. Ou se você mora com seus pais, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Se você não quiser fazer assim, você pode escrever risquinhos também. Um risco para cada pessoa que mora na sua casa. Assim, ó. Ou círculos. Um círculo para cada pessoa, não tem problema, tá bom? Aí, nessa próxima pergunta, você vai dizer quantas horas você fica no trabalho. Se você não está trabalhando ainda, você pode pular essa pergunta, tá bom? Mas se você trabalha, você conta assim, ó. Eu entro no trabalho às 7 horas, aí eu trabalho até o meio-dia. Então, ó, das 7 às 8, 1 hora. Das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5 horas. Aí, eu paro meio-dia, volto a 1. Da 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, quando eu paro para descansar. Então, se eu contar no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas que eu trabalhei. Então, são 9 horas de trabalho. É esse número que você vai colocar aqui de acordo com as suas horas, tá bom? Você também pode fazer como na atividade anterior, colocar riscos ou círculos, tá bom? Então, aqui na próxima pergunta, quantos anos tem a sua mãe? Aí você vai escrever aqui a idade que a sua mãe fez nesse último aniversário dela. Aqui, na próxima, lembra sempre, se você estiver precisando de um tempo maior, você dá uma pausa no vídeo e depois você continua assistindo, tá bom? O número de telefone. Aí, aqui você escreve o número do seu telefone, ó. Aqui, na próxima pergunta, você vai responder qual é o número da sua casa. Então, aqui você pode olhar nos seus boletos, né, nas contas, ou na parede da casa, sempre tem um número. Então, você escreve aqui o número que está lá. Aqui é outra pergunta de quantidade, ó. Quantos irmãos você tem? Novamente, você não precisa escrever o nome, você vai contar a quantidade de irmãos que você tem. Então, daquela mesma forma. Um irmão, outro irmão, outro irmão, outro irmão. Então, se você tem o João, o José, o Antônio e o Pedro, você tem 1, 2, 3, 4 irmãos, tá bom? E é esse número que você vai colocar aqui. Ou riscos ou círculos. Aqui você vai responder, ó, quantos anos tem seu pai? Aí você vai lembrar da idade que ele fez no último aniversário, né? Então, você vai escrever aqui, ó. Aqui,
nessa próxima pergunta, você vai voltar lá para a primeira, onde você escreveu o seu nome, e você vai contar a quantidade de letras que tinha no seu nome, ó. Então, para escrever o meu nome, eu usei 1, 2, 3, 4 letras. Então, eu vou escrever aqui, ó, 4. Aí, você vai contar o seu, quantas letras você usou para escrever o seu nome. Depois, nós vamos para o dia do seu aniversário. Então, qual que é o dia que você faz aniversário? Todo mundo tem um dia que faz aniversário, uma data especial, não é mesmo? Então, a minha é dia 19. Qual que é a sua? Aqui, essa pergunta, se você não souber, você pode pular também. Eu quero saber a distância da sua casa até a escola, onde você estuda, ou o núcleo do MOVA em que você participa. Então, se você não souber, você pode deixar em branco. A próxima pergunta, a que horas você acorda? Então, aí você vai anotar aqui para mim a hora que você costuma acordar. Eu escrevi aqui, ó, 8 horas, que é a hora que eu costumo acordar. Aqui, então, você vai escrever o ano em que você nasceu. Então, aqui você vai escrever aquela data que está no seu aniversário também, que tem o dia, o mês e o ano que você nasceu. Eu quero saber só o ano, então eu vou escrever o meu e você escreve o seu aí, tá bom? E por último, quantos primos você tem? Aí você vai contar também. Se for mais que uma mão, aí, e você souber a quantidade em número, você escreve em número. Senão, você pode fazer os riscos, que a gente já combinou, ou os círculos, tá bom? Então, ó, vai falando o nome e para cada um você separa um dedo. Por exemplo, o filho da minha tia Maria, o filho da minha tia Joana, o filho da fulana e tal, você vai separando um dedo para cada primo. Se não couber nenhuma mão, você pode fazer riscos ou círculos. Então, assim que você terminar esse exercício, você pode pausar quantas vezes você quiser. E você reparar, você for olhar, você pode perceber a quantidade de números que você usou para descrever coisas da sua vida, situações da sua vida. A quantidade de irmãos, a idade da sua mãe, a sua idade, informações pessoais, o número do seu telefone, o número da sua casa, preferências pessoais, o tamanho do seu calçado, o tamanho da sua roupa. Então, você usou muitos números, porque os números fazem parte da nossa vida. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!